Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Tô gravando mais um vídeo aqui para comentar mais algumas coisas. Eu fiz um vídeo falando um pouco sobre como eu uso para tocar na igreja os meus pedais, tá? E acho que vale a pena comentar mais algumas coisas, tá? Então vamos lá. Eu no primeiro vídeo que eu mandei aqui, eu falei um pouco dos pedais, mas eu não falei sobre parâmetro especificamente. Então eu vou comentar um pouco, tá? Compressor. Eu uso tudo no flat, mais ou menos. Deixa eu botar o pedalboard um pouco mais pra cá, isso. E tudo basicamente no flat aqui, tá? Eu costumava usar essa chavinha de brilho ativada, só que o que eu percebi? Ela dá um pouquinho de ganho, né? Ela não é uma chave de brilho que assim, só quero brilho. Esse brilho, ele gera um pouquinho de ganho. Então, assim, quando você quer algo bem limpo, né? Não é tão interessante, sabe? E aí, o que eu toquei agora foi na posição single, single, né? Do meio e ponte, né? Então fica bem, ó. Bem limpo, bem cristalino, né? Se eu tocar nessa mesma configuração com a posição entre meio e braço, fica assim, né? Fica com mais corpo, é mais legal para algumas situações, quando quer tocar com uma coisa com mais levada. Mas, basicamente, então, assim, amp zerado de ganho, sim, é só volume mesmo. Compressor, basicamente tudo flat. Eu deixo essa opção blend, né, abaixo dos 50%, que é o quanto do som vai ser alterado ou não pelo compressor, né? O Morning Glory da Capa Electronics, eu deixo com o tone bem aberto. As chavinhas de corte de agudo, essa aqui é a de clipagem, né, que não altera em nada o som, no meu caso. Também para baixo. O drive eu deixo bem pouquinho, mas precisa ter um pouco. Eu sinto falta, se zerar não tem som praticamente. Mas se aumentar um pouquinho mais que isso que tá, começa a ter drive, tá? Esse pedal é muito bom, eu gosto muito dele. Ele tem um som bem legal, deixa eu até fazer tocar um pouquinho aqui, ó. Ó a quantidade de drive que puxou. Se eu colocar no meio, para tocar algo como Red Hot, diminui um pouquinho o drive, né? Coloca aqui. Mas assim, o drive aqui, né?
Vocês viram que se coloca mais, ó. Vou tocar a mesma coisa. Olha isso. É muito drive. É muito drive. Eu deixo aqui, ó. Né, eu deixo bem nessa posição que fica a figura amarela aqui, ó. Quando eu tenho essa linha amarela, né? Então, assim, o Morning Glory, basicamente assim, se eu usasse alguma coisa de drive do amp, eu meio que não usaria nada aqui, eu acho, sabe? Mas a função do Morning Glory, você vê que o level tá bem alto, né? Porque realmente dá o meu som. O som vem disso aqui, né? Ele fica o tempo todo ligado. Se eu desligar, ó... Não vou dizer que fica ruim. Fica limpo. Mas fica bem seco, assim, sabe? Dá pra tocar, mas eu deixo com isso aqui ligado, né? Porque aí tem aquela sujeirinha pequenininha só pra não ficar um violão, né? A guitarra ser guitarra. E outra coisa, como eu uso Tube Screamer, né? Deixa eu segurar o celular aqui. Eu uso com drive zerado, volume no meio, mas às vezes um pouquinho pra frente. O tone, deixa eu apertar o knob aqui, certo? Ó. Eu deixo um pouquinho aberto aqui, mas eu uso para umas coisas mais específicas. Então, tipo assim, se eu tô com a banda inteira, né? E tem um solinho, né? Um solinho que não seja high gain, é só aquele solinho meio bluseiro, sabe? Eu jogo o captador do braço aqui, humbucker. Então... Tipo, dá pra tocar do jeito que tá, né? Mas aí, ó, na hora... Já puxa bem o som e você vê que o drive tá zerado, né? E o volume 50%, o tone um pouquinho aberto. Então eu uso como um booster, né, de médios, vamos dizer assim. Para coisa de base também, eu também uso coisa tipo... No outro vídeo que eu gravei eu tava usando o US Dream, mas na verdade é esse aqui que eu uso. É algo assim, tá? A música eu toquei bem porcamente aqui, mas é nesse sentido. Então assim, esses três eu já falei, né? O US Dream, ele vai só, tipo, aumentar o som que tá no Morning Glory, né? Porque, por exemplo, o volume tá bem diminuído ali. Então, assim, ele vai acrescentar o som. Se o volume tivesse alto, ele já ia ser outra coisa. Primeiro que o som ia ficar insuportável de alto, né? E segundo que ele ia processar muito mais o som. Então, assim, até a minha distorção, que a minha distorção é o US Dream, né? Eu uso como um booster do Morning Glory. Porque eu toco em igreja, né? Então, assim, na maior parte do tempo eu não preciso de tanta distorção. Até porque eu uso guitarra humbucker, né? Então, por exemplo, ó, deixa eu... Opa! Liguei aqui, segurar o celular aqui. Esperar o celular parar de tremer. Então, tipo... Olha a quantidade de distorção que tem só com isso. Porque eu mudei pra humbucker.